Uma boa noite aos amigos do programa Pauta Livre, deste dia 7 de setembro de 2020. Uma segunda-feira, nova semana, final de feriadão, dia da independência do Brasil. Não tivemos desfiles, que sempre foi tradicional, e muitos anos, mas nessa época de pandemia, novo estilo de vida, nova situação e nova maneira de se portar. Então, com isso que nós estamos tomando esta atitude. Não tivemos desfile da independência neste 7 de setembro, muito chuvoso. Esta é a razão principal desse cenário que os senhores estão vendo, que nós tentamos sempre, da melhor maneira possível, mostrar aos senhores. Mas nesse giro da notícia, vamos fornecer aos senhores, começando com uma notícia de que, lá no sábado, um ex-agente da ditadura militar uruguaia, chamado Barreiro, ele foi preso pela polícia em Viamão. Ele se passava das muitas identidades que ele usou nesse tempo aí, e ele se passava por coronel da brigada. Ele era agente da ditadura militar do Uruguai. Lá no tempo de repressão do Uruguai foi preso, então, aqui em Viamão, pela nossa brigada militar. No sábado também foi inaugurada a nova pista de Congonhas, e a pista foi toda reformada, e num tempo recorde, 32 dias, pela Infraero. Isso é algo inédito em uma obra do Brasil. Por isso lá estiveram, porque cumpriram a meta e a promessa, o ministro Tarcísio Gomes e também o presidente da República, o presidente Bolsonaro. Foi colocada uma camada de uma capa porosa, podia-se dizer, que em tempo de chuva ela absorve rapidamente a água, evitando terraplanagem. Então era algo necessário, né, no aeroporto de Congonhas, e foi sanado esse problema com essa inauguração rápida. E mais uma daquelas promessas do nosso presidente Bolsonaro cumpridas. É uma rapidez jamais vista em alguma obra no Brasil. Lá no sábado foi comemorado o Dia do Irmão. Dia do Irmão, um dia sagrado a todos nós, que a grande maioria tem irmãos. Eu tive a oportunidade e a sorte de ter 9 irmãos. Dentre eles, apenas um nós perdemos ao longo desta caminhada. Então ainda somos 9 irmãos no total. Então, ao Dia do Irmão, que aconteceu lá no sábado, parabéns a todos os irmãos, e representativo aos meus irmãos, que ainda temos mais 8, além de mim. O ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e a sua esposa foram condenados pela justiça, né, por contratar de forma ilegal a construção de uma obra lá na sua gestão, quando foi prefeito de Canoas, da BR-116, ao custo de 96 mil na época. Teria que ter a liberação do DENIT, coisa que não foi feito. Então, desta maneira, foi considerado uma obra ilegal, e o Tribunal Regional Federal é quem o condenou, e ainda diz que por gerar um prejuízo de 18 milhões a toda a população de Canoas durante a sua gestão. O ex-prefeito Jairo Jorge e também diversas pessoas que governavam Canoas ao lado dele foram presos nos últimos anos. Isso foi o que tivemos noticiado na imprensa, nos órgãos oficiais de imprensa, que nos noticiam todo dia, de onde nós coletamos as informações. A propaganda eleitoral, isso aí é um grande feito ao Brasil. A propaganda eleitoral lá do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coloca Bolsonaro dentre as suas publicações.
uma potência mundial como é, uma das maiores potências mundiais da época, dos Estados Unidos, colocar o nosso presidente Jair Bolsonaro dentre os feitos e as edições de chamada do presidente Donald Trump, é um mérito que qualquer brasileiro tem que se orgulhar, seja do partido que for. O nosso presidente consta naquela chamada lá do Donald Trump, uma grande potência. Parabéns a nós todos, não ao presidente, ele representa a nossa nação, a nação brasileira, que é enaltecida nessa propaganda. Mais de 100 mil venezuelanos estão embarcando da Colômbia de volta à Venezuela. Vejam bem, mesmo que tenham que pagar 180 mil pesos ou 265 reais. Eles então saem de Cúcuta, da Colômbia, até a capital da Venezuela ou até Arauca, a 700 quilômetros. E lá a fome persiste, o povo não tem o que comer, mas é algo indescritível. O ser humano é isso, ele retorna. Então essa quantidade imensa de venezuelanos, mesmo com todo esse sacrifício, estão voltando à Venezuela. Isso é algo que até nos causa espanto. Mas no ser humano isso é algo natural. O ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, diz que não tem como dar subsídio de 90% à casa popular, como é dito, ou a quem ganha até R$ 1.800, como é o que era dito, né? No caso da Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Então diz ele que com tantos recursos que estão sendo fornecidos pelo governo federal, então não tem como o governo também subsidiar 90% desse financiamento do antigo Minha Casa Minha Vida, como era o habitual. Então o ministro deu esse alerta, uma vez que os cofres públicos estão se esvaindo, né? Diante de tanta designação de valores, diante de toda essa pandemia aí. Lá no sábado, morreu aos 82 anos o senhor Emídio Peronte. Ele foi deputado federal e nós referenciamos que também foi ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Então ao povo desportista e a todas as pessoas, e principalmente aos seus familiares, nossas condolências pelo falecimento de Emídio Peronte, lá no sábado passado. O governador do Rio Grande do Sul publicou no sábado, no dia 5, o decreto que estabelece a volta às aulas presenciais nesta terça, dia 8, e que começa pelos alunos da educação infantil e municipais e estaduais, as aulas que ele diz, né? Mas que não estejam, os municípios que não estejam em bandeira preta e nem vermelha, e que só 50% desses alunos poderão estar nessas aulas presenciais. São regras que foram estipuladas, mas então o anúncio foi esse: dia 8 devem iniciar, segundo o governador do Rio Grande do Sul, as aulas, começando pelo ensino infantil. O Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, recorrerá da decisão judicial que permitiu a retomada do processo de impeachment na reunião na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sexta-feira, dia 4, à noite. É uma questão jurídica e política horrível. Cassou o impeachment, voltou o impeachment, e agora, por último, a última notícia que nós tivemos lá do dia 4 é que volta o processo de impeachment ao prefeito Nelson Marquesan Júnior, da nossa capital do estado, Porto Alegre. Um caso em São Paulo da ligação da vereadora do comandante de um batalhão causou uma polêmica sem igual, de um policial que estava multando e recolhendo o veículo de uma vereadora.
E esta vereadora ligou para a comandante, uma tenente-coronel, que era comandante da batalhão do policial militar. E ela, há um áudio gravado por ele, ela determinou que ele liberasse a situação e mesmo assim ele persistiu na atitude e recolheu o veículo da vereadora. Agora está uma polêmica. A Câmara de Vereadores está iniciando um processo administrativo com essa vereadora, o uso da influência política, né? E a tenente-coronel, que é a comandante, está sendo interpelada pela Justiça Militar do Estado, se essa ordem dela não era uma ordem absurda, uma vez que ela estava discriminando a quem deveria ser dirigido o cumprimento ou não desta ordem, determinando ao policial de que liberasse, contrariando as leis de trânsito, sendo que esse policial também tirou primeiro lugar no curso de trânsito, que ele se aperfeiçoou, sendo aplaudido de pé pelos seus colegas. Tal era o seu conhecimento na área. Então ele não estava falhando, não. Ele tinha conhecimento e tem conhecimento pleno da missão que estava executando. Parabéns a esse policial que não se rendeu à ordem do seu comando e logo deverá provar de que o relaxamento da sua atitude não foi uma insubordinação. Assim é o regime militar, mas ele não se rendeu a isso. Se rendeu ao cumprimento legal das leis de trânsito. Segundo o laboratório farmacêutico AstraZeneca, a vacina de Oxford, depois de conclusa a terceira fase de testes, ele produzirá mais de 10 milhões de doses até novembro de 2020. Numa solenidade simbólica, hoje, no nosso 7 de setembro, o presidente Bolsonaro deu uma desfilada num Rolls Royce com aproximadamente 10 crianças. Fez ali, já um canal de imprensa já divulgou que ele sem máscara, tecendo crítica, ele fez algo simbólico e bonito de se ver nesse 7 de setembro, já que nós não tivemos desfile. Então somente lá nos céus do Palácio do Planalto, ele fez esse desfile na frente do Planalto, lá a Esquadrilha da Fumaça, que fez aquele evento aéreo em razão da nova atitude desta pandemia. Então foi algo simbólico, mas já sofreu críticas. O presidente Bolsonaro, não sei qual a atitude que ele vai tomar, até um espirro, deve sofrer críticas, sempre. O governo, através do ministro da Cidadania, fará pente fino no auxílio emergencial, mesmo que seja agora de tão somente R$300, que é os que os cofres públicos comportam. Mas agora terá um rigor muito grande nos beneficiários desse auxílio emergencial, uma vez que muitas pessoas já perderam a condição devido às regras atuais ou à situação atual de que eles se encontram. Então será muito mais rigoroso agora a triagem de quem realmente tem direito a esses R$300 mensais, que é os novos valores do auxílio emergencial, né? Quase metade das empresas, isso é uma boa notícia, quase metade das empresas manterá a seleção online pós-Covid, uma vez que eles se adaptaram a essa nova estrutura e realmente eles mostraram que ela tem efeito, surte efeito. Então, mesmo após o término da pandemia, continuarão desta forma a seleção de novos funcionários, né? A polícia descobriu, na noite de domingo, enterrados lá lá em São José do Norte, estavam enterrados, eu havia anotado aqui, mas até nem peguei, uma quantidade de 70 quilos de cocaína. Estavam enterrados na praia, lá em São José do Norte. Essa droga, ela é avaliada em aproximadamente R$2 milhões. E segundo foi apurado, eles receberam informações
daqui da delegacia de Novo Hamburgo, e essa droga seria da facção dos Manos, que faria a distribuição naquela região, talvez ali também por Pelotas, Rio Grande, que é aproximado. Então, 10-0 para a nossa polícia. Foi na noite de ontem que, embora na noite eles tinham essa informação e descobriram essa droga que estava enterrada, mas devidamente preparada para que não sofresse a função nem da maresia e nem da areia. Mas a polícia conseguiu isso aí, dando uma quebra no caixa desta facção criminosa em 2 milhões de reais aproximadamente. Na cidade, isso é a área de polícia, né? Lá na cidade de Entre Juiz também, um acidente ontem à noite com 4 jovens que bateram no barranco. Dentre esses, 2 morreram e 2 foram hospitalizados. Também na área policial, lá em Fontoura Xavier, uma colisão entre um carro e uma caminhoneta. Também tivemos 2 mortos. São algumas das notícias do nosso estado. Temos mais de 160 vacinas que estão em andamento para o combate ao Covid-19. Destas, 34 já estão sendo testadas em humanos. Mas quanto à pressa na conclusão dessas vacinas, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, algumas delas talvez não tenham a eficácia esperada diante da velocidade e que está passando por cima de alguns padrões de exigência. Mas a época de pandemia, o quanto antes, melhor. Tomara que acelerem e logo comecem a vacinar as pessoas na medida do possível. Agora vamos para a notícia no esporte. Lá no Barcelona, o Lionel Messi se apresentou para os treinos no dia de hoje. Isso lá. Também, lá na Europa, 2 jogadores do Manchester City testaram positivo ao Covid-19. Quanto aos Jogos de Tóquio, segundo John Quartz, que é o organizador, eles começarão dia 23 de julho de 2021, com ou sem Covid. Então são notícias desportivas lá do outro lado do nosso continente. Agora, vindo ao nosso continente, o Grêmio de Porto Alegre. Ele terá 6 desfalques para enfrentar o Bahia lá na quinta-feira, e será fora de casa, lá em Salvador. O técnico Renato está sofrendo uma pressão imensa e ele minimiza, e dizendo que a sequência de empates e maus resultados, que na real são maus resultados na competição do Brasileirão, não está causando problema nenhum de crise no Grêmio, uma vez que há pouco tempo o Grêmio dispensou o Thiago Neves e não foi uma dispensa natural, mas o presidente do Grêmio diz que aquela é só o início de várias iniciativas que acontecerão para que as coisas se ajustem. E o técnico Renato não está com toda aquele cartaz que ele estava logo que chegou. Estão havendo algumas coisas, e isso que recentemente ele se tornou campeão gaúcho, né? Já o vice Paulo Luz, também do Grêmio, informou que está em busca realmente de novos reforços, mas que o Cavani seria um jogador muito caro para comparar. Ele disse, inclusive o diretor de finanças do Grêmio disse que seria um caos nas finanças do Grêmio, que ele equivale realmente ao pagamento de 4 Gabigols, que é o jogador mais bem pago no Brasil nos dias de hoje. Então seria um sonho impossível por parte do Grêmio, né? É isso aí. Quanto no Inter, um empate com gosto de derrota no jogo com o Bahia, na próxima quinta-feira será o Ceará, no Gigante. A torcida considerou como se fosse uma derrota, já que o jogo estava dominado. São alguns comentários de Grêmio e Inter que nós estamos fazendo, mas durante a programação teremos mais comentários. Basta que os senhores provoquem a situação. O Exército ganha mais 15 milhões
para duplicar a BR-116. E essa obra de 10 quilômetros, que estava faltando esse valor, né? E é lá na cidade de Barra do Ribeiro. Então foi dado novos prazos para a conclusão dessa obra, que agora com essa verba recebida, deverá ser conclusa e logo, logo, a população, não só de Barra do Ribeiro, todos os usuários da BR-116 agradecem, e essa obra do Exército é uma obra incontestável e a custo zero de mão de obra, porque é o nosso Exército quem está construindo e a baixo custo. O Conselho Nacional de Justiça, ele enviou, ele solicita, lá de São Paulo, em São Paulo, ele solicita que o governo de São Paulo envie um funcionário para que auxilie o juiz em home office. Esse funcionário deverá ficar dedicado exclusivamente a esse juiz que estará trabalhando em home office. Isso aí, quem decidiu foi o Conselho Nacional de Justiça, lá junto ao governo de São Paulo. Para terminar, em Porto Alegre, os funcionários de hotéis passaram a ajeitar agora locais para que os hotéis foi autorizado a servir alimentação a seus hóspedes. Então o dia hoje foi de preparo desse ambiente para seguir as novas normas e retornar àquela velha atitude de servir alimentação aos hóspedes. Os grandes hotéis e de grande renome também na capital, Porto Alegre, que são os maiores, né, já disseram desta ordem que está acontecendo aí. Logo, logo eles deverão começar, então, a dar alimentos para os hóspedes de seus hotéis, coisa que nessa época de pandemia estavam proibidas devido aos protocolos. Lá em Florianópolis, o Figueirense também não está numa situação muito boa. Os torcedores invadiram o seu estádio lá, e que está na Série B, né? E causaram quebra-quebra contra funcionários, atletas e tudo lá. Quem nos deu essa informação é o nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. Mas durante a nossa edição nós debateremos também mais esse problema. Então, vamos à live ao vivo, que é o que importa. Estamos no Pauta Livre. Vamos lá!